Olá, terceira série, tudo bem? Professor Euler, estamos de volta com mais um vídeo aula de matemática. Hoje nós estaremos finalizando a nossa semana, né? Finalizando hoje, sexta-feira. Eu espero que você esteja bem, a sua família, o ambiente que você está, o seu lar. Nesse momento eu peço licença que estarei trazendo para vocês um conhecimento matemático, né? E a nossa aula de hoje vai ser o fechamento aí do nosso conteúdo, né, que foi estudado aí no primeiro capítulo desse primeiro bimestre. Eu espero que você já tenha confirmado essa participação no diário de frequência eletrônica, né, para o professor aqui acompanhar aí a sua participação. Espero que vocês também estejam resolvendo as questões que foram solicitadas na última aula, né? Hoje estaremos trabalhando aí o nosso livro didático, o livro de atividades e também o caderno. Vou fazer uma observação bem importante. A atividade que vai ser enviada para o caderno, você precisa responder ela após o término da aula, tá bom? É importante essa observação, ok? Bom, então você vai acompanhar hoje a correção de algumas atividades, tá bom? Alguns exemplos, e aí a gente vai estar comentando o nosso assunto que estudamos aí até aqui, né? Até nessa aula de hoje, tá bom? Na próxima semana, provavelmente, nós estaremos aí com um novo assunto, né? E aí vamos continuar esse bimestre até terminar o nosso livro didático. Bom, então nesse momento estarei minimizando a tela para compartilhar com vocês a nossa aula. Acompanhe comigo aí, vamos lá. Já aqui com a tela, convido você agora para explorarmos o nosso livro didático, tá bom? Olha só, eu quero que você acompanhe aí, para você marcar as páginas que o professor vai estar citando para vocês, tá bom? Para vocês resolverem daqui a pouco quando terminar a aula, tá bom? O professor vai explicar algumas questões, vai corrigir com vocês aquelas uma que eu encontrei alguma dificuldade para ver, assim, verificar que você ia ter alguma dificuldade, e aí o professor já ajudou a eliminar essa dúvida, né? Criando como um exemplo. E aí você vai seguir o modelo para poder resolver as demais, tá bom? Vamos lá. As páginas que nós teremos resolvendo algumas questões e comentando é da página 31 e 32, né? Aí do livro didático de vocês, então eu quero que você acompanhe aí. Mas no geral, eu gostaria de fazer aí um resumo daquilo que nós aprendemos aí durante as nossas aulas nesse bimestre, né? O que eu preciso, professor, saber aí para minha avaliação, para a minha lista de exercícios, o que preciso lembrar para que eu não possa ficar distante do assunto que o senhor trabalhou conosco. Bom, primeiro, você precisa saber aí as relações fundamentais, certo? E aí depois dessas relações você consegue explorar as demais, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula, acompanhe aí. Nós vamos fazer aqui, ó, uma revisão, né? Nós vamos continuar revisando. Mas revisando o que, professor? Os conteúdos estudados aqui nesse bimestre, para a gente poder fazer aí uma análise do que a gente já aprendeu até aqui, tá bom? Então, o que eu aprendi até aqui? O capítulo 21 nós trabalhamos funções trigonométricas e o capítulo 22 nós trabalhamos transformações e equações trigonométricas, certo? Então, nós vamos fazer aqui um resumo daquilo que a gente já estudou, certo? De uma forma em que nós possamos entender para depois dar prosseguimento no próximo passo, né? Que é o próximo conteúdo, né? Então, funções trigonométricas, no capítulo 21, né, que foi o nosso primeiro conteúdo, e depois viemos as transformações e equações trigonométricas, que é o assunto que nós estamos estudando agora. Bom, então acompanhe aí, ó. As funções trigonométricas, né, nós começamos com a relação fundamental trigonométrica, que é o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, né, essa primeira relação fundamental. Depois nós viemos na sequência, né, estudamos a segunda relação, que é a tangente de x, né, que é o seno sobre cosseno. A terceira relação, a da cotangente, né, que é o cosseno sobre seno. Observe que só apenas aqui a inversão, né, do seno e o cosseno, eles invertiram. A quarta relação é a relação da secante de x, né, que é 1 sobre cosseno de x. E a quinta, da cossecante de x, que é 1 sobre seno de x. Observe também que aqui só muda o seno e o cosseno, na secante e na cossecante. E aí na sequência surgiu a sexta relação, que é a relação da secante ao quadrado de alfa, né? Que nesse caso é 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Essa é a sexta relação. E aí temos a sétima e última, que é nesse caso a relação da cossecante ao quadrado de alfa, que é 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Bom, eu sabendo utilizar essas fórmulas aqui,
eu consigo entender o assunto aí da primeira unidade que estudamos, né? Eu consigo entender da unidade 21. Por quê, professor? Porque através dela que nós chegamos aí a uma conclusão de como resolver uma questão que envolve aí no círculo trigonométrico. Beleza? Conseguiu aprender essas fórmulas? Perfeito, porque através dela que nós vamos fazer a aplicação. Ok? Então anote aí no seu caderno essas fórmulas aqui todinha em ordem, para quando o professor solicitar de você, você ter esse material aí de apoio, né? Aquele material aí que você vai com certeza estar utilizando para responder as questões daí do livro de atividade, ou do livro didático, ou até da avaliação, né? Em algum momento você vai precisar aqui dessas fórmulas. Beleza? Tranquilo? Então você pode anotar aí que você vai utilizar. Bom, aí nós viemos para a segunda parte. A segunda parte nós estudamos em relação às fórmulas, né, de seno e cosseno já com as transformações trigonométricas. E aí nós utilizamos o seno de A mais B, o seno de A menos B, né, que é a soma e diferença. Então nesse caso aqui seriam o quê? Operações, né, com o seno e o cosseno e a tangente. Então seno, temos aqui ó, seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. O seno da diferença é seno de A vezes cosseno de B menos, ó, observe que só trocou o sinal, né? Do cosseno, temos o cosseno de A vezes cosseno de B menos, ó, observe que os sinais aqui são invertidos. Da soma o sinal é mais e o sinal da diferença do menos do seno. Já do cosseno o sinal é menos e da diferença o sinal é mais. Da tangente nós temos também a nossa fórmula. Nós temos aqui a fórmula, né? E a última é a tangente da diferença também, que vocês já aprenderam. Beleza? Então essas aí, ó, são algumas relações que vocês também precisam aí guardar no livro, no caderno de vocês anotado, tá bom? Que a gente vai precisar. Bom, essas aqui são transformações trigonométricas, beleza? Agora vamos para a próxima parte que nós estudamos, que foi em relação ao arco duplo, né? Então nós temos aqui as mesmas relações de seno, cosseno e tangente, porém agora é dupla, certo? Então nós temos aqui, ó, o seno de 2A é 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. O cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E aqui nós temos uma fórmula mais resumida, né? A mesma fórmula é 1 menos 2 seno ao quadrado de A. E a tangente de 2A, também temos aí 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Beleza? Note também essas fórmulas aí que nós vamos precisar, até nas questões de hoje nós vamos precisar para responder. Bom, e aí dando sequência, né? A gente vai para o exercício do livro didático de vocês. Esse exercício está na página 31. Eu quero que você pegue o seu livro didático e acompanhe aí na página 31. Eu vou ler aqui a questão, né, o que pede para a gente fazer. E aí a gente vai na sequência estar corrigindo com vocês aí umas duas alternativas e as demais você vai fazer sozinho, tá bom? Seguindo o modelo do professor. Olha aí, ó. Resolva as seguintes equações no intervalos especificados. Então aqui nós temos a secante de x, né? Igual a raiz de 2 no intervalo de 0 e 2π. Ele quer que você encontre o valor de x, né? Como é uma equação, vamos lá encontrar o valor de x. Bom, então, sabendo que secante de x, né? Observe aqui, a secante de x é o cosseno de x, correto? Na forma invertida, que nesse caso seria 1 sobre cosseno de x. Bom, vou repetir novamente. Quem é a secante de x? A secante de x é 1 sobre cosseno de x, certo? E quem é o cosseno de x? Está aqui, ó, é 1 sobre raiz de 2. A raiz de 2 aqui, ó, passou para o meu denominador. Como nós temos aqui uma operação com racionalização, nós repetimos raiz de 2, né, aqui em cima, para poder fazermos o que, professor? O cancelamento do radical aqui da parte de baixo do meu denominador. Multiplicando, 1 vezes a raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 4. E raiz de 4 é igual a 2. Então, o cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? Beleza. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o arco, né? O arco da primeira volta positiva, tais que o cosseno seja igual a raiz de 2. Quais são, professor? Lá no círculo trigonométrico é π sobre 4 e 2π menos π sobre 4, né? Que nesse caso, fazendo aqui, ó, primeiro nós temos π sobre 4. E o segundo, professor? O segundo é 2π menos π sobre 2. Opa,
2π menos π sobre 4, nós temos aqui, ó, 4 vezes 2, 8, 8 menos 1, 7, 7π. E o denominador é 4, repete, certo? Primeira situação, aqui nós temos o valor, né, da raiz de 2 de π sobre 4 e 7π sobre 4. Bom, agora vamos aplicar aí na equação. No intervalo aqui em 0 e 2π, o conjunto solução vai ser quem? π sobre 4 e 7π sobre 4, né? Essa aí é o nosso conjunto solução para essa equação, correto? Bom, então feito aqui a letra A, você já tem aí uma base como é para você fazer, né? Aí a letra B e as demais. Temos aí o próximo item, né? Para a gente dar um exemplo aí para você resolver, para você ter uma base aí. Então vamos lá para o próximo item. Agora aí na letra B, nós temos o próximo item, a letra B. A tangente de 4x é igual a menos 1, no intervalo entre 0 e π sobre 2. Então, o que nós queremos encontrar aqui, ó, a tangente de 4x, né, é igual a menos 1. Então, queremos encontrar aqui o valor de x, nesse intervalo, né, de 0 e π sobre 2. Só lembrando que π sobre 2 é igual a 90 graus, correto? Aí, em graus. Bom, então, na primeira volta positiva, o arco do primeiro quadrante, tal que a tangente seja igual a 1 e π sobre 4. Assim, arcos dessa volta, tais que a tangente seja igual a menos 1 são. Quais são eles, professor? Observe que, por que deu 1 aqui, professor? Porque nós temos aí 90 graus. 90 graus é 0 a 90 graus, né? Nós temos aí o raio, né? O raio que é 1 centímetro. Por isso que ele deu unidade igual a 1. Bom, então nós vamos ter π, né? Menos π sobre 4, que é a nossa parte aqui de referência, vai ser igual a quem? 4 vezes π é 4π, 4π menos π é 3π. 3π sobre 4 é a minha primeira solução. E 2π, professor? O 2π menos π sobre 4 vai ser quanto? Ó, 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. 7π sobre 4 é a nossa segunda solução. Então, dessa forma, chegamos aí, ó, que 4x é igual a 3π sobre 4 mais k vezes π. Lembra desse k vezes π aqui, ó? Ele já é da nossa fórmula, né? Que aí é onde vai estar sendo o intervalo, certo? A constante vezes o intervalo. O intervalo nesse caso é π. Bom, então fazendo aqui a nossa solução, nós vamos ter, ó, x, né? Isola o x, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo para o segundo membro. Então 3π sobre 4 dividido por 4 mais kπ dividido por 4. Todo esse segundo membro dividido por 4. Simplificando, né, nós temos aqui divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, 1 sobre 4. Então, mais a segunda fração repete, né? 3π vezes 1, 3π. 4 vezes 4, 16. Mais kπ vezes 1 é kπ. E nesse caso, o 4 só apenas repete. Então, nós temos aqui, ó, que o k ele pertence aos reais, né? Essa aí é a nossa solução para essa questão, tá bom? Então, a tangente de 4x igual a menos 1, no intervalo 0 e π sobre 2, temos aqui essas possíveis respostas, né? 3π sobre 16 mais kπ sobre 4, onde k pertence aos reais. Beleza? Tranquilo? Bom, então, dando sequência, eu quero que você anote aí no seu livro, pelo menos você pode acompanhar aí o exemplo do professor, e aí você vai fazendo anotações para daqui a pouco você utilizar aí na hora de resolver as questões que estarei citando, tá bom? Vamos lá. Ok, agora olha só, nós vamos ter que encontrar nos intervalos aqui, fazer substituições, né? Em 0, 1 e menos 2. Então vamos dar continuidade aí. Olha só, quando k for igual a 0, quanto é que vai dar aí essa função? Ó, quando k for igual a 0, o x vai ser igual a 3π sobre 16, né? Então pertence a esse intervalo de 0 e π sobre 2, né? Quando o k for igual a 0, certo? Porque no caso vai multiplicar o k, né, vezes a constante aí, o π, vai dar igual a 0. Bom, quando o k for igual a 1? Bom, quando o k for igual a 1, o x vai ser igual a 7π sobre 16, né? Pertencente aí 0, intervalo de 0 e π sobre 2. E agora quando o k for igual a 2, professor? Bom, quando o k for igual a 2,
o x vai ser igual a 7π sobre 16. Ó, lembrando, não pertence, né, a esse intervalo aí de 0 e π sobre 2. Então, o nosso conjunto solução, no intervalo de 0 e π sobre 2, vai ser 3π sobre 16 e 7π sobre 16. Tá bom? Que é nossas duas condições aqui, ó. Tanto essa quanto essa, né? 0 e 1. Aqui já não vai fazer parte. Tranquilo? Então, aí nós fizemos a solução da letra B, ok? Da letra B do livro didático. Então, você vai ficar aí para resolver a letra C e a letra D dessa questão e a terceira questão. A terceira questão é bem simples de você resolver ela. Basta você multiplicar os dois membros aí por 2, né? Já dei uma dica bem importante aí. E você vai encontrar um número fracionário, tá bom? Só lembrando disso. Bom, dando sequência agora eu quero que você acompanhe aí no livro didático. Venha junto comigo para o livro didático para você acompanhar aí as questões que o professor vai estar solicitando de vocês. Vamos lá para o livro, acompanha aí. Para quem está acompanhando aí no livro, ó, nós estamos aqui nessa página 31, né? E nós fizemos a resolução dessa letra A e a letra B, né? A letra C e a letra D você vai responder ela, tá bom? E a terceira questão você vai responder. Pelo menos a solução aí no seu caderno, tá? Você colocando só a solução é o suficiente aqui para o professor. Beleza? Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho aí da Organize as Ideias, né? Nessa unidade estudamos algumas transformações trigonométricas, além de alguns modelos de equações. Complete o quadro com as fórmulas correspondentes. Pessoal, essas fórmulas aqui a gente já aprendeu, né? Agora há pouco eu já falei sobre elas, né? O seno da soma, professor. Como é que eu vou fazer? Bom, você vai só colocar aqui, ó, nesse espaço em branco, mas eu vou te dar um exemplo do seno da soma. Por exemplo, aí o seno da soma, como é que eu vou fazer? Aí nesse exemplo aqui no seno da soma, né, você vai colocar aqui, ó, o seno de A mais B. Deixa eu colocar aqui o nosso pincel. Aqui o nosso pincel. Vamos lá, pincel. Aqui com o nosso pincel, vamos fazer aqui somente do seno, né? Aqui do seno. Seno de A mais B, né? Seno de A mais B, que é o seno da soma, né? Vai ser igual a quem, professor? Como é que eu vou fazer? Então, o seno da soma, como vocês aprenderam aí, nós temos uma multiplicação, né, do seno de A, né? O seno de A. O seno de A... Deixa eu colocar aqui a caixa de texto. Verificar que se pega essa caixa de texto. Bom, aqui no seno da soma nós teríamos o quê? O seno de A, né, vezes o seno de B, o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A, né? Nós teríamos aí essa fórmula aqui para o seno da soma, né? Aí temos o seno da diferença, o cosseno da soma. Acredito que você fez a anotação que eu falei agora há pouco. Eu iria fazer aqui, ó, o texto, né, mas aqui travou a nossa tecla aqui, não vai dar para fazer isso. Mas você acompanhando aí, ó, a aula, né, do jeito que o professor falou agora há pouco, você consegue responder aqui. O seno da soma, o seno da diferença, o cosseno, enfim. Todas as fórmulas você vai colocar aqui, ó, para preencher, tá bom? Depois aí ao término da aula ou até agora nesse momento. Você pode estar fazendo agora nesse momento, completando aqui, ó, conforme o professor já mostrou para vocês no vídeo de hoje. Se você fez a anotação, com certeza você vai só estar respondendo aqui, né? Importante, pessoal, essas fórmulas, geralmente as avaliações, as questões de exercícios, ou até questões de vestibulares, de Enem, as questões que solicitam essas fórmulas, elas vêm bem claras, né? Muitas vezes a pessoa erra por um sinal, ou por causa do lugar em que está ali a operação é diferente, né? A troca, por exemplo. Então, muitas vezes o aluno acaba errando por isso. Então, tenha bastante cuidado em aonde é que vai estar sendo feita aquela operação e como ela é utilizada. Por exemplo, se for
produto ou se for subtração. Cuidado, porque muitas vezes seno de A vezes cosseno de B é diferente de seno de A menos cosseno de B, né? É diferente isso, e vocês sabem. Bom, então aqui no Organiza as Ideias você vai fazer aqui esse quadro, preencher esse quadro, né? E aí, na sequência, nós iremos para a página de número 32, tá? Na página 32, eu quero que você acompanhe aí na página 32. Vamos lá. Aqui na hora de estudo nós temos as questões que vocês também irão resolver. Só lembrando, aqui é só para marcar, né? É só questão aí para você marcar a opção correta. Então, tá bem simples. Olha só, em qualquer triângulo, vou ajudar você aqui com uma interpretação de algumas questões para você ver como é feito. Olha só, em qualquer triângulo não retângulo, a soma das tangentes dos três ângulos internos é igual ao seu produto. Ou seja, tangente de A mais tangente de B mais tangente de C é igual a tangente de A vezes tangente de C, B vezes tangente de C. Beleza, prove que esse resultado é verdadeiro. Primeira coisa que você precisa saber aí, ó, que a soma interna de um triângulo qualquer é igual a quanto? 180 graus, né? Então é essa a primeira informação que você precisa colocar aqui, ó, para você começar a responder a essa situação, esse problema. Então nesse caso, A mais B mais C vai ser igual a 180 graus, né? Depois você vai colocar aí, ó, na sequência, o A mais B, né? Que é igual a C menos 180. E aí você vai conseguir responder uma equaçãozinha, né? Primeiro essa parte da equação. Ok, depois de você ter montado essa equação, né, você vai criar uma regra de 3 simples, né? E resolver. Só lembrando, gente, você vai fazer assim, ó. Tangente de A mais tangente de B é igual a 180, tangente de C menos 180, né? E aí você vai fazer a aplicação da tangente, né? Tangente de A mais B, aí coloca entre parênteses o A mais B, né? É igual a tangente de 180, né? Tangente de C menos 180. E aí você vai aplicar aquela propriedade aí da distributiva, né? E aí resolve tranquilamente, beleza? Bom, se você sentir alguma dificuldade, o professor também vai estar aqui para te dar um apoio, um suporte aí na questão, beleza? Aí tem uma segunda questão, né, para você fazer aqui a análise. Olha só, considere que seno de 5 graus é igual a 2 sobre 25. Tem-se que cosseno de 50 é quanto? Ó? Você vai utilizar também as nossas propriedades das fórmulas aí que você já aprendeu, né? Representando o seno de 5 graus, né? E o cosseno de 50 graus. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, observe que aqui o seno de 5 graus e o cosseno de 50 graus tem uma diferença aqui. Eu posso fazer uma diferença, né? E essa diferença vai me dar um ângulo bem legal para me trabalhar. Então, nessa segunda questão, você vai utilizar aquela fórmula cosseno ao quadrado, né? De alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Você utiliza nessa fórmula aqui, ó, tá bom? Que nesse caso é o seno de 5 graus. Bom, terceira questão, tangente da diferença aqui, ó, né? Observe a tangente da diferença. Você vai substituir aqui a tangente da diferença, tá bom? E aí resolver a equação normalmente. A quarta questão. Quarta questão aqui você vai distribuir a secante, tá? Não esqueça aqui dessa secante, né? O que é a secante, professor? Já dei para vocês também hoje a fórmula para você trabalhar a secante. Distribui a secante e aí você consegue fazer aí a operação para responder e encontrar a resposta correta aqui. Beleza? Vamos para a quinta. Quinta questão, aqui nós temos uma questão de arco duplo. Ó, arco duplo, tangente de 2x, né? Mas você vai primeiro substituir aqui na cotangente, tá? Primeiro substituir a cotangente, né? E depois encontra aqui no arco duplo, beleza? A sexta questão, seno de x mais cosseno de x é igual a 1 sobre n, então, e seno de 2x menos 24 sobre 25, ok, o intervalo aqui nesse caso x, né, π, e n tem que ser maior que zero, então n é igual. Vamos ver essa questão aqui. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai elevar, ó, esses dois membros aqui, ó, ao quadrado, tá bom? Eleva o quadrado dos dois membros aqui para você poder encontrar o valor de n, tá bom? Eleva os dois ao quadrado que aí você continua a resolução. Depois de ter elevado ao quadrado, você vai encontrar aí uma fórmula, né? E aí é só substituir esse seno de 2x, que você já vai encontrar o seno de 2x, substituir por menos 24 sobre 25, e aí só chegar à conclusão, né? Para chegar na resposta. A sétima questão, a oitava, são todas elas parecidas. Você só vai substituindo, pessoal. Utilizem aí, tá bom? Ah, essa aqui é a solução, né? Você tem que resolver essa questão para poder chegar, uma dessas soluções é verdadeira. Só lembrando que todas elas têm aqui, ó, inteiro, 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 então sempre vai resultar inteiro no final, né? Você sabe disso, que é o K e o Z, né? Aí você vai, faça a nona, né? Se essa décima você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com o professor que vai estar te ajudando aí, tá? Dando suporte bem legal para você, beleza?
Aí tem a 11ª e a 12ª e aí finalizamos, ok? Bom, então nesse momento estarei passando para vocês aí as páginas que vocês têm que resolver do livro e do livro de atividade. Acompanhe aí, vamos lá. Olha aí, pessoal, hora de praticar, né? Agora você vai, terminando o vídeo, você vai fazer, ó, livro didático, a página 31 e 32, como eu mostrei para vocês as questões, né? E o livro de atividade, você vai resolver aí, ó, somente a página 7. Então escreva aí essas informações na sua agenda, tá bom? Página 31 e 32 do livro didático e livro de atividade, página 7. Bom, agora estarei mostrando para vocês a atividade que vocês irão copiar no caderno. Professor, é muita coisa. Calma. Essa atividade é para você resolver no final de semana para me entregar na próxima aula, que é na quarta-feira, tá bom? O livro de atividade você também vai resolver para entregar hoje o livro didático, tá? Você envia aí as questões que você conseguir resolver no tempo de aula hoje, tá bom? Beleza, vamos lá para a atividade aí do caderno, que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou solicitar. Olha aí, terceira série, a nossa atividade no caderno, tá? Olha aí, ó. Tem a primeira questão, a fórmula do seno da soma do arco duplo é qual? Qual fórmula que é do seno do arco duplo? A segunda, o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de A é igual a quem? Letra A, B, C ou D? Você vai marcar somente uma opção correta, ok? Aí a terceira questão, as fórmulas do arco duplo são utilizadas para calcular as funções seno, cosseno e tangente de arco de quanto? Quando multiplicado por quanto? Por 1, por 2, por 3 ou por 4? Arco duplo, duplo, não esqueçam. Quarta questão, qual o valor do arco duplo do seno de 90 graus? Qual é o valor do arco duplo de 190 graus? 0, 1, 2 ou 3? Quinta, sabendo que o seno de A é igual a 10 e o cosseno de A é igual a 5, os valores do seno de 2A e o cosseno de 2A são respectivamente 20 e 10, 10 e 20, 100 e 99 ou 99 e 100. Bem legal essa questão, bem trabalhada para você fazer. O que você vai fazer? Resolve a questão do arco duplo e você encontra os valores, beleza? Aí temos a questão número 6. O valor de um arco duplo com uma tangente igual a 60 é igual a quanto? A raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4, a raiz de 5. Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Não esqueçam aí da tangente de 60. Como é que eu faço aí uma subtração, né, em que eu possa ter o arco duplo? A sétima, dado que tangente de x é igual a 3, calcule a tangente de 2x. Ó, substituição aqui diretamente também, né? Não esqueçam disso. A oitava questão é uma questão muito legal, pessoal. Sabendo que cosseno de x é igual a 4/5, ó, 4/5 aqui, tá? 4 sobre 5. Qual é o valor do seno de 2x? Novamente, questão de arco duplo, ok? Questão de arco duplo. Questão 9. Determine o valor de x na equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui é uma equação trigonométrica, tá bom? Você vai determinar aqui o conjunto solução, não esqueçam disso, tá bom? Aqui você vai determinar o conjunto solução. Só lembrando aí, ó, que o final vai ter sempre lá aquele π, né? E k vezes o π, né? Sempre aí na solução ao final. Não esqueçam dessa informação. E a décima, se cotangente de x mais tangente de x é igual a 3, então quanto é o seno de 2x? Questão ótima. Olha aqui, ó, não esqueçam da substituição aqui nas duas propriedades, tá bom? Não esqueçam disso aqui, ó. Porque você vai só conseguir chegar aqui nessa fórmula, né, quando você resolver essa parte aqui, né, da cotangente. Beleza? Bom, então 10 questões. O que você vai fazer? Você vai fazer agora, assim que terminar o vídeo aula. Você vai estar resolvendo o livro didático e, quando terminar o livro didático, livro de atividade e o caderno. O caderno são essas 10 questões que eu acabei de mostrar para vocês. Importante, pessoal, essas questões é para você copiar no caderno, porque quando o professor solicitar, cadê o caderno aí com as questões que o professor passou na aula virtual? Aí você vai estar com o caderno todas as questões resolvidas, bem organizado. Ó, organização vale muito, tá? Foco, agora você vai manter o foco para resolver essas questões. Sentiu dificuldade, não está conseguindo entender? Professor Euler é a solução para você. É só mandar a sua mensagem. Professor, não consegui entender essa questão. Só lembrando, mandem mensagem no horário de aula. Não vai mandar mensagem aí de madrugada que não tem como eu estar respondendo, tá? Mande aí no horário de aula.
Ah, professor, tem como me ajudar aqui nessa questão que eu não estou conseguindo entender? Dê uma luz para mim. Eu vou estar aí te dando uma luz, tá? Para você entender como é para fazer a resolução. Mas tenho certeza que você vai se sentir bem seguro vendo aí os exemplos, né? Vendo aí a resolução de alguns exemplos que o professor fez hoje na aula, tá bom? Bom, por hoje nós finalizamos. Espero que vocês fiquem todos com Deus aí nesse final de semana. Se cuidem, tá? Se previnam aí. E um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Próximo encontro, assunto novo, beleza? Um grande abraço, fiquem na paz. Tchau, tchau, gente.